Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você entrou daquela porta para dentro, tudo começou a se fazer novo sobre a sua vida, amém? Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que Deus quer falar comigo e com você. Nós lemos aqui que as coisas velhas ficaram para trás. Tudo que eu e você já fizemos de ruim na nossa vida já ficou para trás. Do momento que eu e você aceitamos Jesus e Ele nos aceita, nós se tornamos nova criatura e se torna novas coisas sobre a nossa vida, e uma nova história sobre cada vida que está aqui. Deus começa a escrevê-la, porque Satanás, o prazer dele é destruir a minha vida, a sua casa, a nossa casa. Mas o prazer de Cristo é salvar toda a nossa casa. E eu quero dar uma introdução para você entender o que Deus quer falar sobre o que nós acabamos de ler. Há muitas situações na nossa vida que tentamos fazer consertos, remendos, mas na verdade o que precisamos é uma mudança profunda. Amém? Existe um ditado, né? Que muitas vezes nós queremos remendar a calça velha, né? Porque às vezes você tem uma roupa que você gosta e você leva ela diversas vezes na costureira e ela vai costurando, mas chega uma hora que ela não aguenta mais. E muitas vezes nós queremos fazer isso na nossa vida, mas para eu e você vermos mudança, a mudança ela tem que ser profunda. O que é a mudança profunda? A mudança profunda é aquela que vai lá no seu íntimo, lá dentro da sua alma, aonde homem nenhum pode ir, somente o Espírito de Deus. Existem muitas pessoas que estão paralisadas. Segunda, muitas pessoas paralisadas fisicamente e espiritualmente. Existem pessoas que vêm para a igreja, mas ela está paralisada. Ela entra na igreja, senta no banco, ouve o louvor, ouve a mensagem, mas ela está paralisada. O que é estar paralisado? É uma pessoa que não tem mais atitude. Para que ela consiga mudança sobre a sua vida, para haver mudança, temos que ter atitude. Às vezes muitas pessoas estão paralisadas espiritualmente. Ela não acredita mais, ela não confia mais, ela não crê que Deus pode realizar ainda coisas grandes. Ela acha que o que Deus fez foi só lá no passado. Não, Deus é o mesmo.
Deus continua fazendo milagre, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo poderoso, Deus continua sendo grande. É eu e você que temos que tomar atitude para mudar e Deus se manifestar sobre minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, na nossa igreja, no nosso ministério. Mas temos que ter atitude. Terceiro, não tem alvo. Tem cristão que não tem alvo na sua vida. Talvez você já conversou com algum cristão que ele perdeu a perspectiva de vida. Você conversa com ele, ele não crê mais em nada, ele não acredita mais em nada. Ei, eu e você temos que ter alvo. Deus nos criou para sonhar. Quer matar o homem, é tirar o sonho dele. Tentaram matar José, quando Deus mostrou para ele que o sol, a lua e as estrelas iam se inclinar diante dele, os irmãos dele tentaram matar o sonho dele. Quantas pessoas tentam matar o seu sonho? Às vezes é seu marido, às vezes é sua esposa, às vezes é seus filhos que tentam matar o seu sonho. Você perde o alvo. Qual é o alvo meu e seu? É Cristo, é Jesus. Se eu e você perder esse alvo, o que seremos de nós? Salmo 124 diz: ó Israel, se não fosse o Senhor, o inimigo já tinha te pegado, te tragado, te matado. Por que Israel não foi pego pelo inimigo? Porque Jesus era o alvo. Porque Deus é o alvo. E tem muito cristão que tem perdido o alvo. Não tem direção. Ele não tem direção. Ele vai aonde o vento leva. Tem cristão que durante os 7 dias da semana, cada dia ele escolhe uma igreja para ir. Cada dia ele está no ministério. Por quê? Não tem direção. Ele vai aonde o vento está soprando. Ei, qual é a sua direção? Você vive pelo vento? Ou você tem um alvo? Ou você tem uma direção? Nesta noite, saia daqui com um alvo e uma direção para Deus mudar a sua vida. Porque muitas vezes nós não obtemos vitória. Queremos colocar a culpa no pastor, queremos colocar a culpa na igreja. Ei, o pastor não tem culpa não, a igreja não tem culpa não. A culpada é eu e você, que não temos alvo, não temos direção e queremos achar um para colocar a culpa, sendo que nós mesmos não nos culpamos de alcançar a vitória. Porque não tem alvo e não tem direção. A vida não está focada em nada. Tem pessoas que andam sem rumos. Ele não tem perspectiva de nada. Aí existe um ditado: se chegar no Manuel Honório, ver o rio Paraibuna subir e descer, para ele é normal. Você está acostumado a ver só o rio descer. O dia que você vê o rio subir, ei, alguma coisa está acontecendo. Mas para muitas pessoas, o que está acontecendo mundialmente, para ele não é nada. É normal. Por quê? Não foca em nada. Qual é o seu foco? O que você determina quando você vem na igreja? Quando você vem para a igreja, você tem que colocar algo dentro do seu coração para que Deus realize. Tem que ter o quê? Objetivo. Tem que ter um foco. Vou te dar um exemplo simples. Quando os clubes de esporte entram no campeonato, qual é o foco dele? É em terminar em primeiro lugar. Por quê? Terminar em primeiro lugar, eles vão ganhar a melhor premiação. E qual é o meu foco e o seu foco? É chegar nos portões celestiais.
Porque quando chegarmos no portão celestiais, quem vai nos premiar é Jesus, o Nazareno, é o Yeshua, Halamashia, o Cristo que venceu e ressuscitou dos mortos. É Ele que vai te premiar. Ele é o foco, Ele é o objetivo, Ele é o alvo, Ele é a direção. Se eu e você não tivermos isso na nossa vida, estamos perdendo o tempo nosso na igreja. Aí você fala assim: esse irmão está falando heresia? Não. Você vai estar em cima do muro, perdendo os dois tempos. Então decida hoje. Decida hoje a sua vida espiritual. Porque não vai haver mais tempo. Falta um pouquinho de tempo. Esse pouquinho de tempo eu quero diminuir ele. Falta segundos para Jesus arrebatar a igreja. Então é hora de eu e você mudar enquanto há tempo. O tempo é hoje. A hora é agora. Mas precisa de mudança. Querem mudança, mas não tem atitude. Vou te dar um exemplo. Filho pródigo, o seu pai era rico. Ele nasceu numa família rica, cresceu tendo do bom e do melhor. Um dia ele tomou a decisão: pai, me dá tudo o que me pertence. Aí o outro irmão ficou: que é isso? O que você quer fazer? Não, me dá tudo que me pertence, porque eu vou viver na minha vida. O pai questionou, o pai interrogou: essa é a sua escolha? É isso que você determinou para a sua vida? Então toma, tudo que é seu, toma. Mas eu acredito que antes daquele jovem sair de casa, no íntimo do seu pai, ele olhou e falou: todas as escolhas que fazemos errada na nossa vida têm consequência. E você está preparado para a consequência? Então vai. As primeiras semanas, maravilha. Os primeiros meses, maravilha. Mas o dinheiro foi acabando. O prestígio foi acabando. E agora ele troca o banquete pelo prato. Sendo que o banquete, ele tinha as melhores coisas, as melhores roupas, os criados para servir ele. Ele tinha servo para servir ele. E agora ele trocou o banquete pelo prato. E qual é o prato? Humilhação. Comer resto, ser escravo, ter que trabalhar para comer e não morrer de fome. Sabe qual foi o último prato que ele comeu? Bolotas de porcos. Escolha errada, mas dentro dele bateu o arrependimento genuíno. Ele teve o quê? Atitude de voltar atrás. Tem muita gente, crente, no século 21, na igreja de Cristo, que erra, mas não tem atitude de voltar atrás para receber o perdão do Pai. Mas o filho pródigo voltou e falou: pai, me aceita e me trata como um dos seus criados. O que o pai fez? O pai questionou? O pai interrogou? Não, o pai recebeu de braços abertos e mandou matar o cordeiro e colocou sobre ele o anel. É isto que Jesus quer fazer comigo e com você. Se eu e você ter atitude de mudança, ele nos recebe de braços abertos e muda nossa história. Como mudou do jovem. Deus não proíbe
proíbe você fazer nada. Irmão, se heresia não. Deus respeita tudo que você quiser fazer. Mas Ele vai te fazer a pergunta se você está preparado para suportar a consequência. Você está preparado? Mas se você arrepender, Ele te aceita de braços abertos para mudar a sua história. Ele quer fazer isso comigo. Ele quer fazer com você agora. 4 passos para alcançarmos mudança na nossa vida. Primeiro passo: reconhecer a necessidade de mudança. Você tem reconhecido a sua necessidade de mudar? O que dentro de você, o que dentro de mim precisa mudar? Você tem que sentir a necessidade de mudar. Você tem que reconhecer, você tem que olhar para si mesmo e falar: Senhor, eu tenho a necessidade de mudar, eu preciso de mudança. O filho pródigo só teve a vida restaurada quando reconheceu a necessidade de mudar. Você tem reconhecido? Será que eu tenho reconhecido? Será que nós temos reconhecido a necessidade de mudar? Como este jovem teve? Ele se arrependeu enquanto há tempo. Tem muitas pessoas que acham que Jesus não vai voltar. Tem muito cristão que está brincando, achando que Jesus não vai voltar. Ei, ainda há tempo de reconciliar, de se arrepender e voltar para o Pai, porque os dias estão chegando ao fim. De ninguém melhor do que nós mesmos para sabermos o que precisamos ser mudados. Ninguém é melhor para saber em você o que precisa ser mudado. Às vezes você espera a pessoa olhar para você e falar assim: Leandro, você precisa mudar isso. Ei, quem te mostra é o Espírito Santo. É Ele que mostra para você aonde você precisa mudar. Mas muitos homens, muitas mulheres querem que o homem mostre para ele aonde ele tem que mudar. A mudança quem faz é o Espírito Santo. A mudança quem faz é a palavra. A palavra ela limpa. A palavra ela é a luz. A palavra ela é a lâmpada. A palavra ela é escudo. A palavra ela é espada. A palavra que alimenta a nossa fé. A palavra é que sustenta eu e você continuar de pé, porque sem a palavra já teríamos sido tragados pelo inimigo. Valoriza a palavra que você e eu temos aprendido. Escuta o que eu vou te dizer. A maior profecia, a maior revelação, o maior avivamento que perdura é o avivamento que vem pela palavra. Avivamento que perdura não é aquele que o homem fica pulando, não é aquele que ele planta bananeira, não é aquele que ele tampa as coisas. O maior avivamento, a maior profecia, a maior revelação é a palavra que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é o único que liberta, é o único que transforma. Não é o homem, é a palavra que perdura, que traz o avivamento. É a palavra que alimenta. 2 Coríntios capítulo 13
versículo de número 5, que diz assim: examinai-vos a vós mesmo, se permanecer na fé, provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já está reprovado? Se Cristo estiver em nós, seremos aprovados em todas as aflições que eu e você enfrentar. Ele vai nos dar a vitória. Mas se Jesus não estiver na minha vida, na sua vida, já estamos reprovados. Para ser aprovado, Cristo tem que estar em nós. Como nós lemos no início da mensagem, as coisas velhas ficou para trás. Jesus não lembra mais do que você fez, do que eu fiz. Ele torna todas as coisas novas. Jesus quer te dar vida nova. Jesus quer te dar esperança. Jesus quer curar a sua alma. Jesus quer curar o seu coração. Jesus quer curar o seu espírito. Jesus quer trazer esperança. Jesus quer trazer a libertação. Jesus quer trazer a salvação. Mas Ele tem que estar em nós. Pergunta: qual o maior desafio ou dificuldade que temos para reconhecer os nossos erros? Qual a sua maior dificuldade? Qual é a minha maior dificuldade para reconhecer os nossos erros? Quando eu e você temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, assim que cometemos alguma coisa errada, o Espírito Santo se entristece. Ele fica triste. Ele fala no seu coração: por que você fez isso? Por que você fez isso? Antes de eu e você praticar qualquer coisa errada, o Espírito Santo nos avisa. Ele aciona o alarme da atenção para eu e você não errarmos. Mas tem muita gente que usa um versículo aí: a carne é fraca. Não fique com esse versículo de cabide. A carne é fraca e o Espírito, Ele vivifica. Ele é forte, é Ele que sustenta. Você tem que ficar pelo Espírito Santo, não pela carne. Porque se você e eu ficar pela carne, toda hora vamos cair e usar esse versículo. Aí nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, a carne é fraca. Mas Ele vai falar: o Espírito que habita dentro de você. Vou te dar um exemplo. Quando Jesus foi orar no Getsêmani, a carne dele era fraca. Ele falou assim: se for possível, aparta de mim este cálice. Que entrou em ação imediatamente? O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo entrou em ação e ativou Jesus, deu força a Ele, deu coragem, deu atitude, deu vigor e deu esperança para que o projeto de Deus se cumprisse, se realizasse sobre a humanidade, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Aleluia! Aleluia! Segundo passo: está perto da mudança. Está perto de quem? Quem pode te mudar? É a igreja? É os pastores? Você tem que estar perto de Jesus. Você tem que ser íntimo de Jesus. Você tem que estar nos pés de Jesus.
como aquela mulher chegou aos pés de Jesus, quando Jesus estava sentado com os discípulos, aquela mulher chegou nos pés dele, chorou, as lágrimas dela, lavou o pé de Jesus, enxugou os pés dele com o seu cabelo, porque ela queria estar perto para mudança, porque quando estamos perto, há mudança. Só perto que tem mudança. Tem pessoas que vêm na igreja, quer ficar lá atrás, mas não quer estar perto de Jesus. Não quero que você me interprete mal, você que senta atrás. Isso aqui é uma forma simbólica que eu estou usando. Muitas pessoas querem ficar lá atrás, mas não quer ficar perto de Jesus. Só muda quem está perto. Só é íntimo quem está perto. Só acredita quem está perto. Só recebe quem está perto. Só ganha quem está perto. Você está perto nesta noite. Aleluia! Filipenses, você coloca aqui para mim, Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim, ó: mas o que para mim era ganho, reputiei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar Cristo. Tem hora que nós precisamos perder algumas coisas para nós ganharmos Cristo. O que é perder coisas? É você abrir mão daquilo que você coloca acima de Deus. Isso que é perder coisas. Eu não quero que você me interprete mal e saia daqui falando: ah, o irmão falou que eu tenho que perder tudo que eu tenho para ganhar Cristo. Não. Você tem que perder aquilo que você ama mais do que Deus. Você tem que perder aquilo que você coloca acima de Deus. Deus, ele tem que ser primeiro. Jesus tem que ser o primeiro. O Espírito Santo tem que ser o primeiro, para que eu e você possamos ganhar a recompensa da mudança. Outro homem, para Paulo ser transformado de Saulo para Paulo, teve que se abrir para mudança. Antes de Saulo ser transformado em Paulo, o que Saulo era? Saulo era assassino. Ele estava com a carta na mão, com a ordem, com a autoridade para matar os cristãos. No meio do caminho de Damasco, quem apareceu para ele? Jesus, falando assim: Saulo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade. O que aconteceu? Saulo fica cego e Jesus fala para ele: por que me persegues? Aí, por que as pessoas estão te perseguindo? Hein? Talvez você está aí falando assim: ah, irmão, eu quero parar, porque todo mundo me rejeita. Deixa o mundo te rejeitar, mas não se distancie de Jesus. Siga com Jesus, vá com Jesus. E quando Saulo levantou dali, ele conheceu a verdade mudou ele. Depois de Cristo, foi o maior pregador que já pisou nesta terra, Paulo. O maior evangelista,
o maior ensinador depois de Cristo foi Paulo, porque ele aprendeu com a verdade. Ele conheceu que a verdade traz mudança, que a verdade traz solução, que a verdade traz coragem, que a verdade traz cura. Paulo foi usado para curar, Paulo foi usado para libertar, Paulo foi usado para levar esperança para quem estava preso. Paulo foi preso, o que sustentou ele? A verdade. O que sustentou Paulo foi Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. É eu que te sustento, é eu que te fortaleço com a destra da minha justiça. Paulo estava preso, mas ele não deixou de relatar a verdade. Sabe quem passou uns dias com ele na prisão? Lucas, um médico, um conhecedor da medicina, precisou mudar e conhecer a verdade. Paulo falava assim: Lucas, escreve aí, vai lá e fala com Timóteo, aquele jovem, para ele não desistir, para ele seguir. Deus manda te dizer: não desista, não para. Quando a carta de Paulo chegou na mão de Timóteo, Timóteo foi avivado pela palavra. Timóteo ganhou ânimo para continuar pregando a palavra. Ele se tornou um odre novo e recebeu o vinho novo. Deus te transformou hoje e vai colocar dentro de você o vinho novo, o vinho da transformação, o vinho da salvação, o vinho da mudança. Você é odre novo, e nesta noite o Espírito Santo vai descer sobre você com azeite, com unção, com graça, sabedoria, conhecimento, palavra para te sustentar. Marcos capítulo 2, versículo de número 22. Marcos capítulo 2, versículo de número 22. Marcos 2, 22 diz assim: e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, os levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Quem purifica eu e você dos nossos pecados? Cristo, Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele olhou para o alto e falou assim: Pai, está consumado, está decretado. Quando ele afirmou essas duas palavras, ele estava perdoando o meu, o seu, o nosso pecado, e nos purificou através de quê? Do teu sangue. O sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados e nos tornamos nova criatura. Romanos 6, versículo de número 4. Romanos 6, 4 diz assim. Está ali, ó. O vinho novo. Esse é o 6, 4, Romanos. De sorte que fomos sepultados com ele, e pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quem nos dá vida? Jesus. Através do sacrifício que Jesus fez, Ele nos deu a oportunidade de sermos livres e ter nova vida.
Pergunta: você já teve experiência de abrir mão de algo e viver uma mudança radical? Quem teria essa coragem hoje? Você abrir mão de algo para ter uma mudança radical na sua vida. Paulo abriu mão. Zaqueu abriu mão para ter uma mudança radical. Não importa a forma que você se encontra, não importa a forma que você está, mas se você abrir a mão hoje, Jesus vai fazer uma mudança radical na sua vida. Terceiro passo: está disposto a lutar pela mudança. Lutar é fácil. Vou te dar outro exemplo. Quando dois lutadores do MMA vai se enfrentar, eles ficam deitados no sofá lá, esperando até o dia da luta? Não. Eles treinam. Eles abrem mão de muitas coisas para focar naquela luta. Você está disposto a abrir mão de algumas coisas para lutar porque você quer? Libertação do seu marido, libertação da sua esposa, libertação do seu filho, libertação da sua filha. Muitos não querem lutar, muitos querem vir na igreja, sentar no banco e quer sair daqui abençoado. Ei, para alcançar a vitória tem que lutar. Para ter vitória tem que haver sacrifício. Ana lutou. Para quê? Para alcançar o seu objetivo, para alcançar o seu alvo. Ela desistiu fácil? Não, ela lutou. Então luta nesta noite. Lucas capítulo 15, versículo 18. Luta. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e a terra, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Quem que era esse aí? Filho pródigo. Ele reconheceu: Pai, pequei contra ti o céu. Primeiro ele pecou contra Deus, depois ele pecou contra o seu pai. Mas o pai não discriminou ele. E nesta noite o pai não discrimina você. O pai te aceita nesta noite de braços abertos. Ele reconheceu, ele sentiu a necessidade que ele precisava de mudar. Me trate como seu empregado. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Quando um pecador se arrepende na terra, Deus se coloca de pé no trono. Ah, meus irmãos, eu fico imaginando quanta glória invade o céu quando um pecador se arrepende e Satanás sai derrotado. Porque o pecador chega e fala: Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, me aceita. Deus não vai te aceitar como empregado, não. Deus vai te aceitar como filho. Deus vai te aceitar como amigo. Deus vai te aceitar como irmão. Deus vai te aceitar como servo. Quer ser amigo de Deus? Toma atitude nesta noite de mudar. O filho pródigo provou através de atitude
a sua disposição de mudar. Você tem que ter disposição e atitude para mudar. Você não pode mudar porque as pessoas estão falando o que você faz. A mudança tem que vir de dentro de você, de dentro do seu coração, de dentro da sua alma. Porque Deus conhece o seu pensamento e as intenções do seu coração. Deus sabe aqui agora quem está aqui participando com o coração sincero e o outro com o coração interessado. Porque Deus discerne a intenção do pensamento e o desejo do coração. Nós vamos chegar nessa palavra ainda para você ver que está dentro da Bíblia, para você entender. B. Zaqueu também provou a sua disposição em mudar através da atitude. Quem era Zaqueu? Enganador, ladrão, corrupto, enganador. Mas o dia que ele viu a verdade entrar em Jericó, ele correu, ele teve disposição de subir na árvore e ver quem estava chegando. Tenha disposição, tenha atitude para mudar. Lucas 19:1. Já estou chegando ao final. Lucas 19:1. Já é esse aqui? E tendo Jesus entrado em Jericó, já passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma sicomoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí eu te pergunto nesta noite, Zaqueu era o quê? Um ladrão. Por que Jesus foi ali? Porque sabia que Zaqueu era diferente dos judeus. Qual era a diferença de Zaqueu para os judeus? Porque ele tinha atitude, ele tinha disposição, e ele queria a mudança. Tem muita gente que anda com Jesus, mas não tem disposição para mudar, só quer andar. E aqui fala que ele era rico, muito rico, mas ele era pequeno, ele era rejeitado, ninguém gostava dele. Mas ele determinou: hoje a verdade está diante de mim, e eu quero conhecer quem é. Quer conhecer a verdade? Vem para Jesus, porque Ele vai mudar a sua história. Para viver algo que eu nunca vivemos, temos que fazer algo que eu nunca fiz. Foi o que Zaqueu fez para mudar a sua vida. Ele fez coisas que a nação de Israel não teve coragem, e através da sua atitude não mudou só ele, mudou toda a sua casa, mudou a história dele. Ele passou a ser um fornecedor da verdade, ele passou a ensinar a verdade, porque quando conhecemos a verdade, paramos de enganar, paramos de ludibriar as pessoas. Tem muito cristão
que só anda com Jesus. Tem muito cristão que está subindo no altar, enganando as ovelhas, usurpando o povo, roubando o povo. Arrependa enquanto há tempo, porque o grande dia da justiça está chegando. Faça como Zaqueu fez, reconheça que é tempo de mudança. Tem muito líder evangélico que tem que mudar, porque senão o fim dele vai ser duro. Muda enquanto há tempo. Para de enganar. Ensina a verdade. Porque você ensinando a verdade, a igreja é sólida, a igreja é curada, a igreja é vida, a igreja é vitoriosa. Se eu ensino a verdade, eu recebo as bênçãos de Deus. Porque a Bíblia ensina, busca primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vai ser acrescentada. Quer ser vitorioso? Busca primeiro o reino. Eu falei aqui na outra mensagem, o que adianta você ser rico e dono de tudo, e o dia que você morrer, Deus falou assim: parabéns, você foi dono do mundo, mas perdeu a sua alma. Que adianta? Está difícil? Está doendo? Está chorando? Mas não abandona. Siga com Jesus. Faça como Ana fez. Faça como Zaqueu fez. Faça como Paulo fez. Faça como Jacó fez. Persevere, porque a vitória chegará. Chegará. Pergunta. Fale sobre uma atitude de alguém que realmente quer mudar. Qual é a atitude real quando uma pessoa quer mudar? Você consegue diferenciar? Vamos usar o exemplo de Zaqueu de novo. Ele estava no meio de quê? Da multidão. E o que ele fez? Opa, essa é a minha oportunidade, a multidão não quer. O povo, Jesus, preste atenção, irmão, no que eu vou te dizer nessa noite. Deus, Ele só veio para a nação de Israel. Eu agradeço a nação de Israel que rejeitou Cristo. E foi dado a mim e a você a oportunidade de estar aqui nesta noite, agradecendo, louvando, bendizendo o nome do Senhor, por esta oportunidade que estamos tendo aqui. Zaqueu no meio da multidão: ei, você não quer não? Ele só anda com ele. Ei, eu quero conhecer, eu quero aproximar, eu quero ser íntimo, eu quero mudar. Mudou. Esta é a real atitude de mudança. A pessoa querer. Porque tem muito cristão que quando Deus às vezes quer corrigir, ele não tem atitude de ser humilde e falar: Senhor, errei, me perdoa, me dá mais uma oportunidade. Nós tivemos exemplo aqui uns 3 domingos atrás. Deus fez um apelo e a multidão, ninguém tomou coragem. Aí sai um Zaqueu de 11 anos lá atrás e vem aqui na frente. Está entendendo? Tem hora que Deus tem que levantar Zaqueu, Jonathan, para despertar a igreja. Tem hora que você vai ver o Leandro aqui na frente, ó, pedindo socorro.
porque eu sou falho, eu erro, eu tenho os meus defeitos, eu tenho que mudar. Tem muito pregador que sobe em cima do altar e passa para a igreja que ele é santo, que ele é homem de Deus, que ele é impecável. Ei, eu quero passar para você, eu também erro, eu também peco, mas a graça de Deus basta. É ela que nos dá força, é ela que nos dá vigor para aprender e ensinar a verdade. Por que você está aí? Você erra, você peca. Quantos pecados eu e você cometemos hoje? Mas nós estamos aqui. Por que estamos aqui? Reconhecemos que precisamos mudar. É por isso que Jesus está falando com você. Vem, vem, vem mudar, vem enquanto há tempo. Quarto passo, dependência de Deus. João 15, versículo 5. João 15, 5. A nossa dependência tem que ser Jesus. Olha só. Eu sou a videira. Esse eu sou aqui é uma afirmativa de Deus. Eu sou. E além de mim não há ninguém. Além de mim não existe homem que faça milagre, que transforma, que pode te dar alguma coisa. Ele está dizendo, eu sou a videira, e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí você vai na rede social e vê um montão de pastor em cima do altar falando assim: se eu não orar não acontece, se eu não fazer não acontece. Ei, olha ali o que está dizendo. Quem é a videira é Jesus. Quem é a vara é você, é eu. Se Jesus estiver em mim, se Jesus estiver em você, nós vamos dar muito fruto, não para minha glória, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Porque Ele é a videira, Ele é o tronco principal, Ele é a raiz que traz a vida às varas. Se a raiz principal não estiver na árvore, os frutos ficam podres. Você pode ter a sua árvore cheia de fruto, ele vai amarelar, mas você não vai usar ele, porque quando você for pegar está cheio de bicho. É o que está acontecendo, está cheio de pastor em cima do altar, com fruto podre, está contaminando as igrejas, servindo comida com veneno, distorcendo o evangelho. Jesus era simples, Jesus ensinava a verdade. Quando Jesus chegava diante do problema, ele olhava para a pessoa e falava: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Hoje as pessoas fazem um montão de coisa, humilha as pessoas, faz ela ser exposta ao ridículo, faz um montão de coisa para ele ganhar status, para ele ser a estrela, para ele brilhar mais do que Jesus. Ei, Jesus era humilde. Muitas vezes que você vê milagre na Bíblia, quando acontecia, Jesus já estava lá do outro lado. Quem fez? Ninguém sabia onde ele estava. Seja como Jesus. Deus pode te usar aqui agora para você orar para um morto ele ressuscitar. Faça como Jesus. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o poder é de Deus, o conhecimento é de Deus, a reverência é de Deus. Você apenas é a vara. Por muitas vezes tentamos mudar algo em nossa vida e não conseguimos. Já aconteceu isso com você? Às vezes você erra numa coisa, fala: não, agora eu mudo, agora eu não erro mais. Passa 2 dias, para você cometendo o mesmo erro. Quem muda nós é Jesus. B, isto acontece porque quase sempre buscamos esta mudança
da nossa força e do nosso braço. Às vezes você quer mudar com o seu braço, às vezes você quer mudar com a sua força, e você não chega a lugar nenhum. Hoje o mundo está resolvendo seus problemas na força, na violência. Hoje o que está predominando é a violência. Você já viu de janeiro até agora quantos homicídios já aconteceu em Juiz de Fora? Quantas pessoas estão sendo assassinadas? Porque as pessoas querem resolver o seu problema com a força do braço. Eu resolvo o meu problema, você resolve o seu problema com a direção de Deus. É Deus que é a justiça, porque Deus fala assim: minha é a vingança. Temos que confiar na palavra, temos que acreditar na palavra. Um dos grandes segredos para uma mudança profunda e sem dúvida, depender inteiramente da graça de Deus. Temos que depender inteiramente da graça de Deus. É a graça que nos basta. A nossa dependência tem que estar em Deus. E às vezes você coloca a dependência no homem. Às vezes você está querendo a mudança do homem. As pessoas acham que vai levantar um homem e vai trazer esperança para o mundo, vai trazer mudança. Ei, eu vou te dizer uma coisa: daqui para frente a tendência é piorar cada vez mais. Mas se você depender de Deus, o Salmo 23 vai te sustentar, e o Senhor vai dizer: eu sou o seu pastor e nada te faltará. Dependência de Deus, confiança em Deus, entrega em Deus. Pergunta: em sua opinião, o que mais atrapalha a nossa dependência de Deus? O que te atrapalha a sua dependência de Deus? Vou te dizer uma coisa, e vou ser firme no que eu vou falar. Sabe que muitas vezes se distancia de Deus? O seu conhecimento. É o que está distanciando muitas pessoas que estão subindo no altar. Sabe por quê? Eles adquirem tanto conhecimento que esquecem de Deus. Jesus, quando estava aprendendo, ele crescia na graça e no conhecimento. Você nunca viu Jesus ter mais graça e menos conhecimento. Ele crescia equilibrado. Graça, conhecimento. Graça, conhecimento. Quando eu tenho muito conhecimento, eu não procuro saber quem é Deus. Eu começo a ensinar pelo meu conhecimento. A minha dependência tem que estar em Deus, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra está matando muitas igrejas, porque não tem mais a graça. Tem muita igreja que o Espírito Santo não está mais nela, porque é tanta letra que ele tem que ficar lá fora, porque é tanto conhecimento de letra e não tem a presença do Espírito. Cresça na graça e no conhecimento. Conclusão: você quer realmente viver mudanças profundas em 2022? Está disposto a lutar por mudança? Quer ter uma vida diferente em 2022? Luta pela mudança. Você tem lutado? Você tem buscado para isso? Para que aconteça a mudança? Para que haja transformação? Então, peça a graça e a unção de Deus e dependa só dEle. Pela fé, confesse
as mudanças que você quer em sua vida. O que você quer mudar na sua vida? Confesse. Só mudança quando confessamos. Deus sabe o que você precisa mudar, mas Ele quer ouvir você confessar. Quando aquela mulher prostituta foi levada aos pés do Senhor para ser apedrejada, todos que estavam ali eram pecador. Aí Jesus falou assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quantos estão te apedrejando? E é pecador? Erra, enganam, está te apedrejando. Quantos estão tomando o lugar de Deus e te condenando injustamente? Aí Jesus olha para aquela mulher, ela levanta o rosto, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás, e Jesus fala assim: mulher, onde estão os seus acusadores? Às vezes o maior acusador não está lá fora, está dentro da igreja. Irmão, eu tenho firmeza no que eu estou falando aqui. Às vezes o maior acusador não está lá fora, está na igreja. E o maior acusador tem jogado muitas pessoas para fora da igreja, porque quer tomar o lugar de Deus. Jesus falou: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quantas vezes você pecou e entrou na igreja e Jesus te perdoou? E você quer apontar o erro do irmão? Você quer apontar o erro da irmã? Sendo que toda vez que você erra, Jesus te perdoa. Em nome de Jesus, já tome posse delas, da mudança na sua vida. Tome posse hoje. O que você precisa mudar, tome posse hoje. Saia daqui confiante: Senhor, eu preciso mudar nisso. Saia daqui confiante, porque Deus vai te dar vitória. Romanos 8:37. Eu encerro nesse versículo e no outro que eu vou ler aqui agora. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Nos amou. Agora Hebreus 4:12. Fica de pé. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é vida. O que a palavra de Deus é? E por que você está aqui? Porque ela te dá vida. Ela que te dá esperança. Ela que te projeta. Você está de pé. É vida e eficaz. É ela que te edifica. E mais penetrante do que a espada alguma de duas gumas, alguma de dois gumes. Ela penetra a mente, o coração e o pensamento de uma só vez. Penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta é a verdadeira palavra. É esta palavra que você tem que estar apegada nela.
É esta palavra que traz o avivamento, é esta palavra que traz a esperança, porque ela discerne o seu pensamento, a intenção do seu coração. Foi por isso que eu falei. Deus sabe quem está aqui de coração sincero, mas Deus também sabe quem está aqui por interesse, porque Ele é apta para discernir as intenções, as juntas e a medula. Que palavra é essa? Palavra poderosa, que divide o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, os seus órgãos, para saber a sua intenção. Tenha hoje atitude para mudar. Amém? Você coloca um louvor, consagração para nós. Feche os seus olhos. O pastor Júnior vai estar orando aqui. E quando Deus estiver usando ele através da oração, toma nesta noite atitude e tenha disposição para você mudar. É tempo de mudança. Ainda há tempo para você mudar. Não espere amanhã, mude hoje. Feche os seus olhos. Começa a orar. Glória a Deus.